Bom, gente, vamos dar continuidade ao que eu estava falando sobre o rei Salomão. Então, eu falei que, aquele demônio tomou o anel que estava com ele, entendeu? Engoliu o rei Salomão e jogou ele longe, E ele ficou peregrinando, entendeu? E quando ele falava para as pessoas que ele era o rei, ninguém acreditava, tá? Então, por isso que tem esse versículo aqui, olha, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12. Aqui tá, eu o pregador, mas na verdade não é eu o pregador, tá? Os sábios, os rabinos falam que tem assim, eu Corrolete, é um nomezinho assim, que era o outro nome de Salomão. E ele diz, eu Corrolete fui rei, aqui onde tem Melei, é rei, ó, fui rei sobre Israel em Jerusalém, tá? É isso aqui que significa esse versículo. É Salomão falando, eu, Corrolete, o outro nome dele, que ele está usando, ele fala, eu, Corrolete, fui Melech, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Por que ele fala isso? Porque ninguém estava acreditando, tá? Até que Salomão vai aos sábios e os sábios investigam e descobrem a verdade. E dão para ele um novo anel com o nome do Yud-Re-Vav-Re e uma nova corrente com os 72 nomes do Yud-Re-Vav-Re. E Salomão volta para o castelo, tá? Asmodeu vê ele e foge, porque sabe que Salomão pode acorrentar ele e prendê-lo de novo. Mas Salomão também ficou temendo Asmodeu. Ele ficou com medo de Asmodeu e tem muita gente por aí tentando fazer isso. Controlar demônios através da Goétia, Goétia salomônica. Eu digo para vocês, não tentem fazer isso, gente. Quando Salomão fez isso, tá? Ele estava amparado pelo Eterno e ele fez isso usando as ferramentas que o Kadosh Baruhu, ou seja, que o Yud-Re-Vav-Re deu para ele, tá? O Yud-Re-Vav-Re deu para ele usar. Não vá atrás dessas coisas que tem por aí para você mesmo não tá trazendo maldição para a sua vida e se arrepender depois, tá? Aqui esse versículo está falando que ele foi rei, tá? Sobre Jerusalém, entendeu? E na Bíblia traduzida está do mesmo jeito. Eu dei uma olhada e está do mesmo jeito na de João Ferreira de Almeida, tá? Aqui, por isso que eu digo que essa Bíblia aqui, ela puxa muito assim pelos... Aqui, ó, tá do mesmo jeito. Eu, pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Tá vendo? E essa aqui, ia puxando para o hebraico, Alguém traduziu, tá do mesmo jeito da traduzida aqui de João Ferreira de Almeida, Eu já falei isso lá no início, quando eu comecei a ver essa Bíblia, que o contexto dela é muito similar, ao da Bíblia que a gente tem aqui corrigida. E eu gosto dessa Bíblia, que ela tem os nomes originais e tem algumas coisas interessantes, como eu já mostrei para vocês, lá atrás, Ela tem umas coisas interessantes. Então, gente, é isso, tá? É isso. Não faça coisas que você não entende, tá? O Beit HaMikdash foi construído de uma única pedra e precisava do chamir, como eu já falei, tá? No primeiro vídeo para cortar a pedra, porque ele não podia cortar essa pedra com ferro,
Por isso que o Zohar fala que não se ouviu barulho de ferramenta na construção do Beit Hamikdash. E foi por isso que Salomão precisou de Asmodeu, tá? O rei dos demônios. Eu ia falar o nome do demônio em hebraico, mas parei na hora, gente, porque as palavras em hebraico têm muito poder, tá? Então eu quero falar para vocês, não entre nessa de Goétia, tá? E outras coisas, achando que vai controlar essas coisas, porque Salomão, que era Salomão, que tinha Rosmar, né? O que é Rosmar? A sabedoria oculta, né? Salomão tinha tudo, todo o conhecimento do oculto, entendeu? Lembra quando o Eterno apareceu para ele e disse que ele pedisse o que ele quisesse, e ele pediu sabedoria, pois o Eterno deu sabedoria de tudo a ele, tá? Ele conhecia tudo. Rosmar, ou seja, sabedoria oculta. E ele foi enganado pelo demônio. Imagine você. Então é isso, gente. Tenham muito cuidado com essas coisas por aí, tá? Para vocês mesmos não estar atraindo maldição para a vida de vocês. Entendeu? Para vocês não estar trazendo para dentro da casa de vocês coisas que vocês não sabem. E como eu falei, tá, gente, as palavras hebraicas, elas são muito poderosas, entendeu? Mais do que o português. Então, a maioria dessas coisas por aí, eles fazem rituais com a linguagem hebraica, sem nem saber o que está falando, o que está dizendo. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Então, tenham muito cuidado, tá? Se apega ao Eterno, clame ao Eterno, ajude, Reva Virrei, busque dele, certo? Que ele vai lhe dar entendimento, que ele vai lhe dar sabedoria, entendeu? Para que você possa fazer as suas coisas sem precisar usar essas coisas que tem por aí. Porque eu já vi muita gente entrar nessa, mas o fim da pessoa a gente sabe como é, né? Então, lembre de Salomão, que era o rei, tinha Rosmar, sabedoria oculta, tinha muito conhecimento sobre a Torá, sobre o Zohar, sobre tudo. Sobre tudo. E o demônio fez do que fez com ele, entendeu? Tenham muito cuidado com essas coisas.